Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais antigas e impactantes da humanidade. Uma narrativa que fala sobre família, ciúme, raiva e as consequências de nossas escolhas. Vamos explorar a história de Caim e Abel. Tudo começa no alvorecer da humanidade. Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, começam uma nova vida. Logo eles têm 2 filhos, Caim, o mais velho, e Abel, o mais novo. A Bíblia nos conta que eles seguiram caminhos diferentes. Caim se tornou agricultor, trabalhando a terra para cultivar seus alimentos. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Ambos eram homens de fé. E em certo momento decidiram apresentar uma oferenda a Deus como forma de adoração e gratidão. Caim, o agricultor, trouxe frutos da terra que ele havia cultivado. Abel, o pastor, selecionou as primícias do seu rebanho, as melhores e mais gordas ovelhas, e as ofereceu. E aqui a história toma um rumo dramático. O texto bíblico diz que Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim. E a sua? Por que essa diferença? Essa é uma das grandes questões teológicas que intrigam estudiosos há séculos. Alguns interpretam que a diferença não estava no tipo de oferta, menos se era vegetal ou animal, mas na atitude do coração de quem oferecia. Abel teria dado o seu melhor, as primícias, com um coração puro e sincero. Já Caim talvez tenha oferecido por obrigação, sem a mesma devoção, ou entregando algo que não era o seu melhor. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, mais tarde diria que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Isso sugere que a fé e a intenção por trás do ato eram o fator decisivo. A reação de Caim, a rejeição de sua oferta, é o ponto de virada da história. Ele não buscou entender o porquê, não tentou melhorar ou se arrepender. Em vez disso, seu rosto se fechou e ele ficou furioso, consumido por uma raiva profunda e um ciúme amargo de seu irmão. Ele sentiu que a preferência de Deus por Abel era uma injustiça contra ele. Deus, percebendo a escuridão que crescia no coração de Caim, se aproxima dele e o adverte de uma maneira quase paternal. Ele pergunta: por que você está com raiva? Por que seu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa é uma passagem incrivelmente poderosa. É a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia, personificado como uma fera à espreita, pronta para atacar. Deus dá a Caim uma escolha clara e a responsabilidade de controlar seus próprios impulsos. Ele não o condena, mas o alerta sobre o perigo e lhe dá a chance de escolher o caminho certo. Ele o capacita, dizendo: você deve dominá-lo. A escolha estava nas mãos de Caim. Mas infelizmente, Caim ignora o aviso divino. O ciúme e a raiva já haviam tomado conta de sua alma. Ele não consegue lidar com o sentimento de rejeição e, em vez de dominar o pecado, ele se deixa dominar por ele. O que acontece a seguir é trágico. Caim convida seu irmão Abel para ir ao campo, longe de qualquer testemunha, num lugar isolado. A inveja de Caim se transforma em violência. Ele se levanta contra seu próprio irmão, Abel, e o mata. É o primeiro assassinato da história humana, um ato de fratricídio, a quebra do laço mais fundamental de fraternidade. A terra que Caim cultivava agora bebe o sangue inocente de seu irmão. O silêncio após o crime é quebrado novamente pela voz de Deus. Ele se aproxima de Caim e faz uma pergunta que ecoa através dos tempos: onde está seu irmão Abel? A pergunta não é porque Deus não saiba a resposta. É uma oportunidade para Caim confessar para si, arrepender para encarar a responsabilidade por seus atos. Mas a resposta de Caim é fria, desafiadora e evasiva. Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Essa frase se tornou icônica. Sim, Caim. Somos todos, de certa forma, guardiões de nossos irmãos. Sua resposta revela a profundidade de seu endurecimento e sua tentativa de negar a responsabilidade que temos uns pelos outros. Ele rompe,
não apenas o laço com seu irmão, mas também o laço comunitário e de cuidado mútuo. Então, a justiça divina é proclamada. Deus diz a Caim: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel, derramado injustamente, clama por justiça. A consequência para Caim é severa. Ele é amaldiçoado e banido da terra que ele tanto trabalhou. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A ironia aqui é profunda. Caim, o homem da terra, agora está desconectado dela. Seu trabalho se tornará infrutífero. Sua identidade como agricultor foi destruída pelo seu próprio ato. E pior ainda, ele é condenado a uma vida de exílio e solidão, vagando sem um lugar para chamar de seu. Ele queria se livrar do irmão, mas acabou se condenando a uma existência sem laços, sem comunidade. Ao ouvir sua sentença, Caim finalmente parece entender a dimensão do que fez, mas sua reação ainda é focada em si mesmo. Ele lamenta: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ele teme a vingança, a retaliação dos outros. E aqui vemos um vislumbre da misericórdia de Deus, mesmo em meio ao julgamento. Para proteger Caim de ser morto, Deus coloca um sinal nele, uma marca. Não sabemos que sinal era esse, mas sua função era clara. Era um aviso de que ninguém deveria matá-lo, sob pena de uma vingança 7 vezes maior. Mesmo em sua condição de exilado e assassino, Deus ainda estende uma forma de proteção. Ele não o abandona completamente à própria sorte. Assim, Caim parte da presença do Senhor e vai viver na terra de Nod, que significa errante, a leste do Éden. Lá, ele constrói uma cidade e tem descendentes. A história continua, mostrando como a violência e o pecado, iniciados por Caim, se espalham por suas gerações. Mas, e o legado de Abel? Embora sua vida tenha sido curta e sua morte trágica, Abel não é esquecido. Ele é lembrado como o primeiro mártir, um homem justo, cuja fé foi agradável a Deus. Seu sangue, que clamou da terra, se tornou um símbolo de justiça e da vítima inocente. Milhares de anos depois, Jesus seria chamado de o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, indicando que, enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o de Cristo clama por misericórdia e perdão. A história de Caim e Abel é muito mais do que um simples conto antigo. É um espelho da condição humana. Ela nos ensina sobre as consequências destrutivas do ciúme, da inveja e da raiva quando não são controlados. Mostra como a comparação com os outros pode envenenar nossa alma e nos levar a atos terríveis. Ela também nos dá uma lição fundamental sobre responsabilidade. Deus deu a Caim a escolha e a capacidade de dominar seus maus impulsos. A responsabilidade era dele. Da mesma forma, somos responsáveis por nossas emoções e ações. Não podemos culpar os outros ou as circunstâncias por nossas más escolhas. E, finalmente, essa narrativa nos fala sobre justiça e misericórdia. As ações têm consequências, e a justiça divina prevalece. Mas mesmo no julgamento, há espaço para a misericórdia, para uma chance de continuar, mesmo que com as cicatrizes de nossas falhas. A pergunta de Deus: onde está seu irmão? Continua a nos desafiar hoje. Em um mundo cheio de conflitos, divisões e indiferença, somos chamados a ser guardiões uns dos outros, a cuidar, proteger e valorizar a vida de nossos irmãos e irmãs na grande família humana. É uma história sombria, sim, mas cheia de lições vitais que permanecem relevantes até hoje. Ela nos força a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: como estamos lidando com nossos próprios sentimentos de ciúme e raiva? Estamos escolhendo dominar o mal ou estamos permitindo que ele nos domine? Obrigado por me acompanharem nesta reflexão profunda. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu com a história de Caim e Abel. Um grande abraço e até a próxima.